Irmãos, estudo do 10º mandamento. Esta é a quinta parte que nós estamos trazendo os estudos desse mandamento. Vamos lembrar um pouco do que a gente estudou na semana anterior. Esses estudos vão concretizando, não finalizando as nossas exposições diretas sobre este mandamento. Pelo que um pouco que eu lembre, nós estamos há 2 anos, mais ou menos, estudando os 10 mandamentos. 2013, nós iniciamos por aí. 2023. Nós iniciamos, já estamos completando, agora, esse estudo. Evidentemente, em alguns domingos, a gente trouxe outra abordagem necessária à igreja, mas necessariamente e ordinariamente nós estamos estudando desde então os 10 mandamentos. E a nossa oração, irmãos, é que Deus de fato vá aplicando e trazendo isso para as nossas vidas. Por quê, meus irmãos? O que foi que aconteceu? Atentem bem à forma pedagógica de Deus. Deus sempre deixou a sua palavra, Deus sempre comunicou a sua palavra ao seu povo. Essa revelação de Deus é uma revelação progressiva, nós temos aprendido isso, nós temos estudado. E lembra os irmãos, quando o povo de Deus, ele estava no Egito e Deus o libertou. O modo como Deus fez, Ele nos ensina muito, nos fala muito, nos traz, irmãos, grande clareza para as nossas vidas, para os nossos dias. O que foi que Ele fez? Ele manda um tipo de Cristo para libertar o povo, Quem é esse? Quem foi o tipo de Cristo enviado para libertar o povo? Quem foi? Moisés. Com força, vamos, com vontade, irmãos. Moisés. Ele é o tipo de Cristo. Então, ele é enviado, ele é o libertador. Ele é enviado por Deus. Ele resiste, não quer ir, tem medo, receio, mas ele vai fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque a vontade de Deus vai prevalecer, irmãos. A vontade de Deus vai prevalecer na sua vida. Tá certo? Se você sendo um eleito, a vontade de Deus vai prevalecer na sua vida. Eu espero que você não resista como Moisés, porque a resistência de Moisés trouxe sobre ele o desagrado de Deus. Os irmãos sabem que Deus não se agradou de forma nenhuma. Deus concedeu a Moisés Arão, seu irmão, que fez o seu papel, mas trouxe também muitos desgostos para a vida de Moisés. Mas Deus disse: eu vou cumprir a minha vontade, e manda Moisés. O povo aceita? O povo aceitou Moisés, irmãos? Sim ou não? Não. Quem lhe pôs o juiz sobre nós? Não quero não. Mas Deus, irmão, não vai ouvir a voz do povo, Vox populi, vox dei. Já ouviram essa expressão, já? A voz do povo é a voz de Deus. Isso é mentira. A voz do povo não é a voz de Deus, não. Tá certo? A voz do povo não é a voz de Deus. Agora, Deus faz sua vontade por meio do povo, inclusive pecaminoso, mas Deus faz a sua vontade. Então, o povo rejeitou, mas Deus manteve o libertador lá. Tirou seu povo. Tirou da escravidão para quê? Para quê? Para que me sirva, para que me preste culto. Olha o exemplo aqui: eu tiro você da escravidão para você poder me cultuar. João 4:24. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito. Então, os que estão vivos, os que foram tirados da escravidão do pecado, estão vivos, esses vão poder prestar um culto, vão me servir. Eu tenho um propósito para vocês, tá? Eu lhes prometi uma terra que mana leite e mel, amém? Eu vou lhes dar a terra, não vai dar? Deus vai nos dar, irmãos, a Canaã celestial. Vai ou não vai nos dar? Vai. Os irmãos confiam nisso? Nós vamos dar a Canaã celestial. Agora vocês vão ter que passar pelo deserto. Nós estamos peregrinando, irmãos, aqui nessa terra. Peregrinando. Passando pelo deserto. Ele vai nos prover tudo. Tanto é que vai nos prover, veja a ligação com a reflexão. Tanto é que ele vai nos prover que, enquanto o povo estava caminhando no deserto, ele proveu a proteção, não proveu? O alimento proveu ou não proveu? A sandália, se desgastou? Não. A roupa se manteve?
é uma figura daquilo. Diz, olha, eu vou fazer provisão para vocês. Eu vou fazer provisão para vocês. Vocês vão chegar lá. Ele manteve o guia, não foi Moisés? E conduziu à frente. Mas ele reuniu o seu povo num local, num monte, para lhes dar o quê? A sua lei. Vocês vão ser guiados aqui, nessa terra, nesse deserto, mas eu vou lhe dar leis, estatutos, juízos, para que vocês sigam. E a promessa era, para que te vá bem, passes a possuir a terra. Para que a gente, irmãos, caminhe bem nesse tempo de peregrinação, nós precisamos da lei de Deus, da sua palavra. Em outros momentos, Deus dizia assim, é para que você viva, não era? Tem expressão, para que você viva. Que Deus nos fizesse entender isso, que a sua palavra nos faz viver, mas viver de verdade. Tem muitos que estão só vegetando e não sabem. O irmão citou aqui uma situação de Spurgeon, né? Eles sabem, mas eles não têm noção da profundidade. Eles sabem, a consciência, ela diz algo, mas ele não sabe da profundidade. E Deus disse, não, eu quero que vocês entendam, eu quero que vocês compreendam, eu vou lhe dar minha lei, meus estatutos e meus juízos. Isso vai ser bom para vocês. Então eu vou prover tudo que é necessário. Vocês agora, um povo, um bando de gente. Saiu um bando de gente, irmãos. Mas Deus organizou o seu povo, as tribos. Depois que elas caminharam no deserto, irmãos, elas caminharam tudo alinhado. Deus disse, olha, vai primeiro essa, depois essa, depois essa, depois essa. Qual é a relação com a pregação que nós temos? Deus disse, eu vou ensinar você como proceder na casa do Senhor. Como você lidar, como você lidar com seu irmão. Eu vou ensinar vocês a amarem uns aos outros. E a palavra de Deus diz, o amor é o quê? É o vínculo da perfeição, é o que mais? E o cumprimento da lei é o amor. O cumprimento da lei é o amor. Por isso da lei. Eu vou dizer como vocês vão proceder. Ele orienta a igreja como proceder. Ele dá a lei. Ele dá a sua palavra. Para que você passe aqui e viva o pouco tempo. Você tem pouco tempo, eu tenho pouco tempo. Não vamos ser como os ímpios, não. Você tem pouco tempo aqui na terra. Como é que você vai viver? O pouco tempo que lhe resta. De que maneira você vai viver? Fazendo a sua vontade? Trilhando, andando pelos seus próprios caminhos? A gente canta, irmãos, e o salmista diz, é melhor estar um dia na tua casa, do que quantos fora? 1000. A Bíblia usa de hipérbole para quê, irmãos? Para abrir a mente da gente, para a gente ter noção. O privilégio de estar na casa do Senhor, na casa de Deus, na casa de oração. Nós vamos cantar à noite, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa. Um dia na presença do Senhor, um dia na casa do Senhor, é muito mais do que 1000 fora, fazendo qualquer outra coisa, aquilo que você acha que é bom, você acha que é melhor. As pessoas estão aí escolhendo, uns nesse momento estão em casa, achando que é melhor estar em casa. Alguns têm possibilidade, têm opção, mas preferem estar em casa, preferem estar com a família. Vou ficar com a minha família, não é? Trabalho muito a semana todinha, é muito duro, muito pesado. Vou ficar com a família, acordar um pouquinho mais tarde. É duro, eu trabalho de segunda a sábado, acordo cedo, antes das 6 já tenho que estar de pé. Minha vida é dura, para sobreviver é difícil. Então, pelo menos de manhã eu vou ficar com a minha família. De noite eu vou para a igreja, já dá. Ou outros nem fazem isso. Eu disse, eu vou, de vez em quando eu vou. Melhor estar um dia na casa do Senhor, do que 1000 fora. Deus preparou tudo para que o seu povo, como o irmão colocou aqui, no início, Deus preparou tudo, irmãos, para que o seu povo um dia vivesse o domingo eterno. E a reflexão diz o quê? Ore pedindo graça. Para você compreender isso, não é? Qual deve ser nosso principal objetivo? Estar com Deus no céu. Portanto, se foste justificado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Como é que eu vou buscar essas coisas lá do alto, irmãos? Sendo guiado pela palavra, sendo guiado pela sua lei. Essa palavra aqui, isso aqui é que vai levar você a pensar nas coisas do alto. Por isso que Filipenses diz também,
tudo que é verdadeiro, tudo que é aceitável, tudo que é bom, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que é que então deve estar no nosso pensamento? A palavra de Deus. Quando a palavra de Deus, o coração está preenchido, eu vou pensar nas coisas do alto. Aí chega lá no final aqui e diz, também na reflexão, não é? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Somente pela palavra, irmãos, por meio da palavra, a gente vai buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Senão outras coisas vão vir na nossa mente, outros direcionamentos, vão vir preocupações, não vem normalmente, que vão tentar nos desviar do caminho do reino e vão nos fazer desviar. Mas eu, preenchido com a palavra de Deus, a gente cantou também, quão bem-aventurado é o homem que não anda, né? Segundo as ímpias sugestões. Aí como é que eu vou andar sem as ímpias sugestões? Eu vou fazer o quê? Eu vou meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Esse é o bem-aventurado. Vem a importância da palavra de Deus, da lei de Deus. Quando você não está, irmãos, preenchido com a palavra de Deus, você vai trilhar aqui na terra, mas você vai se desviando, se desencaminhando. Aí Deus deixou, voltando para a gente concluir essa parte introdutória, deixou a lei para o povo saber como se conduzir, saber como tratar o irmão, saber como cultuar, saber como se comportar na terra prometida, na Canaã, não é? Saber como se comportar lá. Nós vimos na reflexão de quarta-feira, olha, presta atenção, vocês vão para Canaã, mas aquele povo tem costumes diferentes. Não siga, não. Os costumes deles, não. Não siga o exemplo do povo pagão, não. Olha, eles fazem assim, fazem desse jeito, eles cultuam desse jeito. Não se adequem a eles, não. Não adequem a sua adoração à adoração deles, não. Por mais interessante e bonito que seja, que é atrativo, agrada o coração. Deus disse, vá adorar no templo, não foi assim que Deus mandou? Vá adorar no tabernáculo. Aí o pessoal, no caminho para ir para o tabernáculo, passa e vê, que árvore bonita, olha que árvore frondosa, tem um altar ali, e o povo está adorando o seu Deus ali, que coisa bonita, ó, um ar fresco, um calor desse, a gente aqui fechado. Se tivesse uma árvore frondosa, os irmãos sabem que existem árvores muito frondosas, muito grandes, que a gente podia se reunir embaixo dela e sobrava lugar para muita gente. Uma árvore dessa, irmãos, assim, sabe, faz uma sombra desde de manhã, nem fica quente, essas paredes aqui ficam muito quentes. A gente abre aqui, já está quente. Se a gente estivesse ali embaixo daquela árvore frondosa, desde de manhã fazendo sombra, a gente bota essas cadeirinhas mesmo, pode botar o púlpito, vai estar um vento bom, dá para passar o dia todinho lá. Irmão, mas Deus disse que não adorasse nesse lugar, não, fosse lá para o tabernáculo. Os irmãos sabem que eu estou fazendo um paralelo, né, com os dias de hoje, né? Estou fazendo um paralelo. Deus disse, não adora igual aquele. Por quê? Porque aquele povo está adorando ali os seus deuses. Eu não quero que vocês façam igual a eles, não. Mas é tão bom, é mais confortável, é mais adequado do que a gente está aqui. A gente quer saber mais do que Deus. E o povo de Israel fez isso, irmãos? Fez. Se adequou. Aí, irmãos, esse estudo da lei de Deus é preciosíssimo. Ele nos mostra a vontade de Deus e, ainda assim, Ele nos mostra aquilo que está no nosso coração. É isso que nós temos aprendido com os pecados proibidos no 10º mandamento. Ele trata do pecado no nível mais profundo do coração. Ele não se limita a atos externos. E aqui a gente precisa dar total atenção. Então, permita fazer essa lembrança dos irmãos daquilo que nós estudamos, porque foi o primeiro estudo sobre os pecados proibidos no 10º mandamento na semana passada. Ele não se limita a atos externos, mas alcança os nossos desejos, os nossos afetos, as nossas inclinações, essas que se levantam contra Deus e contra o nosso próximo.
Aí nós vimos o primeiro pecado, que é o descontentamento com o nosso estado. Nós ficamos descontentes com a providência divina, que a Escritura identifica como murmuração. E nós vimos que tem vários tipos de murmuração, inclusive a murmuração interna, quando ela não é exposta. E nós aprendemos que murmurar não é algo neutro, não é algo pequeno. Murmurar é questionar a sabedoria, o cuidado e a justiça de Deus, como se houvesse falha no governo de Deus sobre as nossas vidas. O descontente não só sofre com as consequências, mas ele julga a Deus em seu coração, trata a Deus como injusto, como negligente, que não está olhando para ele. O exemplo do povo de Israel no deserto é lembrado pelo apóstolo Paulo. Nós lemos isso em 1 Coríntios capítulo 10, e revela a gravidade desse pecado. Diante das dificuldades do caminho para Canaã, o povo murmurava contra Moisés, que na verdade era uma murmuração contra o próprio Deus. Queria retornar para o Egito, rejeitava a liderança que o Senhor estabeleceu. E qual foi o resultado, irmãos? Quem lembra do resultado dessa murmuração? Quem lembra? A palavrazinha é juízo. Juízo de Deus. Juízo severo. Paulo diz, foi por isso que ele mandou o quê? Quem lembra da palavra? O exterminador. Quem mandou, irmãos? Deus. O exterminador. A terra se abriu, irmãos, em volta de Corá, o fogo desceu, vieram as pragas. E Paulo diz, esses acontecimentos ficaram registrados para quê? Para a advertência de quem? Nossa de quem? Da igreja. Da igreja. Irmãos, Paulo aplicou essas lições ao contexto da igreja de Corinto. Serve só para Corinto? O que é que a igreja de Corinto fazia, irmãos? Murmurava contra quem? Contra quem? Contra Deus. E o alvo era quem? Paulo, um ministro fiel. E Paulo estava ensinando o quê? Heresia ou verdade? O povo estava reclamando do ministro fiel que ensinava verdades. Aí o que é que eles fizeram? A mesma coisa que o povo. Preferiram líderes que fizessem a vontade deles, os desejos deles. Vamos estabelecer outros líderes. Em Êxodo 32 diz, vamos criar um novo Deus e dizer, esse Deus tirou você do Egito. Olha que absurdo. Absurdo, irmãos, acontece nos nossos dias. Esses exemplos foram deixados para nós. Então somos alertados contra a murmuração da providência, contra murmurar aqui contra a liderança legítima, contra a palavra de Deus. Foi um pecado sério no passado. E nos dias de hoje é um pecado sério? Continua sendo. Esse pecado, irmão, se aproxima perigosamente da rebeldia. E nós aprendemos que a rebeldia na Escritura é comparada a quê? A feitiçaria. Eu já disse, muitos crentes ficam horrorizados com rituais contra rituais idólatras, contra rituais onde tem uso de animais, sangue, sacrifício, fica horrorizado com aquilo. Mas não se horroriza, não tem nenhum horror a se rebelar contra Deus, contra a palavra de Deus. Não tem nenhum horror. Ouve da parte de Deus a instrução e diz, não é assim que Deus está dizendo. Não tem horror nenhum a se rebelar. Irmãos, o coração descontente, veja, o foco aqui é o descontentamento, com a providência de Deus. O coração descontente tenta justificar sua rebeldia, muitas vezes com aparência de piedade. O coração descontente procura maquiar seu pecado, mas no fundo está rejeitando a Deus e sua autoridade. Então, este primeiro estudo que nós vimos nos chama a examinar o coração, a cultivar contentamento humilde diante da providência divina e temer os efeitos da murmuração. Isso, irmãos, nos faz avançar para os demais pecados proibidos no 10º mandamento, que são inveja, tristeza pelo bem do próximo e desejos desordenados. Nesta oportunidade, irmãos, nós vamos falar
ver sobre a inveja. Se der tempo, nós avançamos um pouco mais, tá certo? Então deixa eu lembrar os irmãos, quais são os pecados proibidos no 10º mandamento? Os pecados proibidos no 10º mandamento são o descontentamento com o nosso estado, a inveja e a tristeza pelo bem do nosso próximo, juntamente com todos os desejos e afetos desordenados para com qualquer coisa que lhe pertença. Então nós vimos o descontentamento com o nosso estado e agora nós vamos ver a respeito do pecado da inveja. Peço que os irmãos abram em Tiago capítulo 3. Nós vamos ler os versículos 14 e 16. O lado direito vai ler, aqui o meu lado direito vai ler o versículo 14, o lado esquerdo vai ler o versículo 16. Tiago 3, 14 do lado direito, 16 do lado esquerdo. Vamos lá, versículo 16. Vamos lá, irmãos? 16. A inveja, irmãos, procede do egoísmo. A inveja procede do egoísmo, de olhar para si mesmo. Lembre-se que nós estamos sempre falando do irmão. Esse mandamento aqui tira, irmãos, a gente do eixo do eu e coloca no eixo do próximo. Ele me tira desse eixo. Então a inveja procede do egoísmo, pecado que nós precisamos combater ferozmente. Tiago diz, e toda espécie de coisa ruim, toda espécie de coisa ruim, onde há inveja e sentimento faccioso de gerar divisão, facção. A gente, abrindo parênteses rápido, a gente estava falando sobre facções, não foi? Foi ontem, foi domingo, a gente estava falando sobre facções criminosas que tem aí no país. Uma delas já tomou tanta força que está como a terceira do país, porque começou na cidade do Rio de Janeiro e já se espalhou pelo país todinho. Facções, grupos fechados. Quando existe isso, há toda espécie de coisa ruim. Eu preciso combater ferozmente isso dentro do nosso coração, cada um de nós. Irmãos, olha que coisa triste, é muito triste isso. A gente tem que entender que tristeza. Temos que encarar esse problema como ele realmente é, como a Bíblia apresenta para a gente não maquiar, não diminuir. Ver alguém se doendo porque simplesmente está contemplando aquilo que o próximo tem, aquilo que o próximo está usufruindo e ele não tem. Ele está se condoendo, está doendo por dentro. A inveja é pensar, irmão, se eu não tenho aquilo que meu próximo tem, eu desejo que ele não tenha. Não é isso. Se Deus não me deu a bênção que deu ao irmão, que ele perca, porque eu não tenho. É isso que a inveja faz. Tiago está destacando nesse texto aqui que a inveja pela felicidade dos outros, seja do que for, mas a felicidade pode ser bênçãos externas da providência divina, pode ser uma honra, um reconhecimento que o irmão está recebendo pelo aquilo que ele fez pela graça de Deus, seja sabedoria, seja conhecimento. O invejoso, irmãos, ele todo sentimento bom do outro, toda bênção que Deus dá ao outro, ele acha ruim, qualquer que seja. Às vezes você fica pensando só, não, porque a bênção material, não, qualquer outra coisa. Tiago está dizendo, isso é uma raiz de amargura no coração que produz efeitos dolorosos na pessoa que está invejando. É tão prejudicial. Por que tem um monte de gente, irmãos, adoecendo, ficando doente? Por quê? Vou mostrar para os irmãos. Abra aí em Provérbios 14, 30. Provérbios 14, 30. Vamos. O irmão que encontrou, leia bem alto, por favor. Podridão dos ossos. Irmãos, o que é... Se a gente for fazer um paralelo com podridão dos ossos, se a gente for fazer um paralelo com a doença, podridão dos ossos, é que tipo de doença? A gente classificaria com que tipo de doença? Ramon disse osteoporose. Zaqueu disse câncer, podridão. Osteoporose enfraquece, né? E o câncer? Apodrece. Câncer é uma doença séria, Gisele? Muito, né? Nós temos orado aqui, irmãos, nas quarta-feiras, por muita gente com câncer, tratando câncer, lutando com câncer, não é? Muita gente.
E eu pergunto uma coisa para os irmãos. Aqui está dizendo que a inveja é podridão dos ossos. A inveja, nós chegamos à conclusão que é equivalente a um câncer, não é? Concorda? Concorda, Sandro? É igual a um câncer. O que normalmente se faz quando se descobre um câncer? Hein? Vai tratar, irmão. Você vai correr para o médico especialista em câncer. Você vai correr. Os irmãos lembram o nome da especialidade? Não? Oncologista, né? Você vai correr para um oncologista. Você vai procurar o especialista o mais rápido. Me encaminhe. E o pessoal do serviço de saúde, eu já trabalhei na regulação, dá prioridade ao pessoal de câncer. Dá prioridade. Evidentemente que tem que dar. Nós já sabemos por quê. Quando ele é tratado, quanto mais cedo possível é tratado, mais chance a pessoa tem, não é? De cura, de vencer, de, no mínimo, barrar a expansão dele, né? Chama de metástases. Então você corre para um especialista. Agora eu pergunto aos irmãos, imagine uma pessoa que diagnostica um câncer e não faz nada. Imagine uma pessoa que diagnosticou um câncer e vai viver agora em função desse câncer. O que é viver em função? Não é tratando, não. É sendo conduzida pelo câncer. Não parece um negócio assim, até sem nexo? Você não classificaria uma pessoa dessa como louca? Sim ou não? Está fora de si, não está? Por quê? Porque ela está sendo conduzida por algo que vai matar, ela vai destruir. Mas não é só isso não, irmãos. Eu sei que o câncer, as pessoas não temem o câncer só porque vão morrer, não. Tem outro fator. Qual é? Não. A invalidez, o que mais? Dói. Sofre. O câncer, irmãos, ele faz a pessoa sofrer. Ele faz a pessoa definhar. Talvez isso assuste mais as pessoas do que a morte. Porque todos nós sabemos, muitas pessoas dizem, quando alguém está com câncer, está perto de morrer, quando morre a pessoa diz, descansou do sofrimento. Não é verdade? Porque chega um ponto que a medicação não faz mais efeito. Eu não sabia, os irmãos disseram, né? Que tem medicações que custam milhares de reais. E só é conseguida na justiça, porque até onde a gente tem conhecimento, a medicação é assim: você toma tramal, depois você vai para a morfina, e depois vai aparecer outras medicações, quando a morfina não. E às vezes até mesmo a ministração de muita morfina vai prejudicando mais ainda a pessoa, para você poder lidar com a dor. Você classificaria uma pessoa como louca, sendo diagnosticada com uma doença dessa. E não é só não tratar, é conduzir sua vida por ela. Ela dando o destino da sua vida. É a mesma coisa, irmãos, com a inveja. Tem gente que deixa que a sua vida seja guiada pela inveja. Algo que está lhe fazendo apodrecer, lhe comer por dentro. A inveja faz você sentir dores. A inveja faz você sentir dores. Você se dói por dentro. Você se consome. Não é assim, irmãos? Ou eu estou sendo exagerado? Não, pastor, o senhor está exagerando. Estou exagerando? Estou interpretando errado, podridão nos ossos? Estou não, né? Ou você nunca sentiu isso, ou você nunca viu uma pessoa fazendo assim. Ó, que ódio! Nós vamos falar de ranger os dentes aqui, irmãos. Nós vamos falar de ranger os dentes. Você acha que uma pessoa que diagnostica a inveja, que identifica que está com inveja, não trata, você chama essa pessoa de nécia, de tola ou de sábia? Não é? Quem dá vazão à inveja, quem alimenta a inveja, quem deixa de se levar pela inveja, é tolo ou nécio? Os dois. Não é sábio. Irmãos, agora deixa eu dizer uma coisa. A inveja não nasce da falta absoluta das coisas. Muitas vezes a pessoa acha que é porque fulano não tem nada e o outro tem tudo ou tem muito e a pessoa está com inveja. Não, não é isso não. De onde é que nasce, irmãos, a inveja? Da comparação orgulhosa.
Por isso que a soberba precede a ruína. Veja como uma coisa está ligada à outra. A Bíblia não diz que a soberba precede a ruína, a soberba é o orgulho. Então eu me comparo orgulhosamente ao outro. E quando eu faço essa comparação, vem a inveja. Caim não suportou o favor de Deus sobre seu irmão. Ele disse: o favor de Deus repousou sobre meu irmão, não repousou sobre mim. Ele fez uma comparação orgulhosa entre ele e o seu irmão. O que aconteceu? Morte. Caim apodreceu ou não, irmãos? Apodreceu. Deus o amaldiçoou, não foi? Apodreceu. A inveja, irmãos, revela um coração egoísta. Esse coração egoísta não aceita a soberania de Deus. Não é só você. Não vamos deixar isso só no âmbito da pessoa, do eu, não. Deus está no meio. Você não aceita a soberania de Deus, você não aceita que Deus deu a ele e não deu a você. Que Deus abençoou ela e não abençoou a você. Seja em menor ou maior medida. Porque, como nós dissemos, não é falta absoluta, é comparação orgulhosa. Muitas vezes você tem, Deus lhe deu esse dom, Deus lhe deu essa capacidade, mas você quer a do outro. Diga, irmão. Irmãos, é um perigo atrás do outro, é um problema atrás do outro. Olha o perigo. Qual é? A inveja, sabe o que é que vai fazer, irmãos? Justificar pecados maiores. Quando a inveja não é mortificada, ela vai justificando pecados maiores. E esses pecados normalmente não ficam só em você, não. Você envolve outras pessoas. Lembra que eu falei para os irmãos da facção? Você vai envolvendo outras pessoas para fazer o mal a quem você está invejando. A inveja não vai ficar nisso. Ela vai começar com a maledicência, normalmente. Você tem que falar mal do outro para você conseguir pessoas para o seu círculo, para se juntar a você, para ir contra o outro, aquele que você está invejando. E você, irmãos, olha, preste atenção, olha o perigo, por favor, preste atenção nesse perigo. A inveja é disfarçada de justiça. Quando alguém sofre algo e a pessoa diz: olha, foi por causa de pecado, e ele vai se alegrar com a dor do outro. Lembra que nós vimos anteriormente que nós não podemos nos alegrar com a desgraça, com a dor do outro, não. Veja que tudo isso é uma questão do coração. Por que no coração? Porque você pode não manifestar isso, irmãos. Você pode não manifestar isso externamente, mas no coração você está com isso. Quando isso aconteceu? Não estou dizendo que foi inveja, mas essa questão de quando alguém sofrer, a pessoa dizer que é pecado, foram os amigos de Jó, né? Jó, você cobiçou a mulher do próximo. Jó, você é rico. Eles disseram: Jó, você é rico e você não acudiu o necessitado. Está lá nas acusações. Você não acudiu, só está acontecendo isso com você porque você não acudiu. Só pode estar acontecendo isso com você porque você estava de olho na mulher do próximo, rapaz. Não pode não acontecer essas coisas. Julgamentos precipitados. É perigoso demais isso. Qualquer sentimento que vá brotando no coração da gente, você está vendo, está estudando o 10º mandamento, qualquer coisa, você tem que pegar uma faca, peixeira, e matar a inveja. A arma que você tiver na mão, ela vai fazer apodrecer seus ossos. Tem muita gente doente, não sabe por quê. Tem muita gente adoecendo, sentindo dores, angústias. Você vai no médico, faz os exames. Vamos fazer uma ultrassom. Não identifiquei nada. Não identificou, não. Vamos ver os exames laboratoriais para ver como estão as taxas. Nada. O médico procura em nada. Rapaz, já vi ultrassom, já vi aqui os laboratoriais. Vamos fazer o seguinte, para tirar dúvida, vamos uma ressonância. Que pode ser, né, que não esteja conseguindo ver. Faz a ressonância e nada. Qual é o diagnóstico? Inveja, apodrecendo os ossos. A pessoa fica doente, irmãos. Ou não fica? Nós sabemos que a pessoa fica doente. A ansiedade não leva a doença? Leva a doença. A inveja leva a doença. Você fica estressado.
Você fica desequilibrado. Sabe o que é que acontece, irmãos? Seu organismo desequilibra, seu sistema imunológico baixa e você fica susceptível às doenças. Você fica fraco, sem ânimo, desanimado, fraco, sem força, sem vigor. O que é que está acontecendo? Podridão nos ossos. Não é sério, irmãos? Sério demais. Sério demais. Daí um alerta, irmãos, na palavra de Deus. Está aí esse alerta. Todas as vezes que nós vimos esses alertas assim, nós não podemos ficar olhando, pensando nos outros, não, porque você vai assim, rapaz, olha, isso se encaixa com fulano. É o nosso coração. O que é que ele vai fazer, irmãos? Desviar da gente. Ele não vai querer lhe acusar, não. Seu coração vai querer buscar uma alternativa, uma desculpa. Então sua mente logo vai dizer, rapaz, isso se encaixa com fulano, não é comigo não, tenho certeza. Então ele desvia o foco. Aí o pastor está aqui ensinando, pregando, mostrando a lei de Deus, e você só, rapaz, é incrível como se encaixa com ele, é incrível como se encaixa com ela, mas não se encaixa nada com você, nada. Você nunca invejou? Não, assim, espera aí, não. Pensando bem, mas foi pouca coisa. Comparado a fulano, olha a comparação. Irmão, se a gente tem que se comparar, eu já mostrei, vou dizer para os irmãos, existem duas situações que nós podemos e devemos nos comparar. Primeiro, nós devemos nos comparar com o nosso irmão, quando ele está indo bem e eu não estou indo tão bem quanto ele. Eu disse, eu preciso acompanhar esse irmão. Olha, esse irmão está crescendo na graça, no conhecimento da palavra de Deus. E eu não estou. Eu sei que eu não estou. O que é que você faz? Inveja? Não. Vou seguir o exemplo dele. Ser depois meus imitadores, como eu sou de Cristo. Vou me comparar a ele. Fulano é bom nessa área. Eu não sou. Vou aprender com ele. Humilde. Eu vou chegar para ele e dizer, meu irmão, eu estou vendo, o irmão está crescendo aqui na graça, está desenvolvendo. Eu estou vendo que o senhor está compreendendo bem essa questão. Irmão, como é que você está fazendo? O que é que o irmão está lendo na Escritura? Está lendo algum livro assim? Humildade. Essa comparação é uma comparação boa, uma comparação justa, uma comparação que Deus se agrada, Deus quer você se comparar. Quer que você se compare com ele para você ser como ele. Não é para você desejar que ele caia, não. Porque muito desejo, eu sei que é assim, mas em outra área, né? Aí o que é que acontece? Faz a comparação de novo errada, faz a comparação certa. Estou vendo aqui meu irmão, está indo bem. Vou seguir o exemplo dele. A segunda comparação. Se você quer se comparar, irmão, para ver se você está bom mesmo, se compare com Cristo. E quando você chegar na estatura de Cristo, você fique satisfeito. Aí você não pare, não. Você se esforce, você lute. De novo, a reflexão da gente aqui na devocional foi, ore por quê? Ore por graça. Né? No finalzinho, diz assim, em cada oração devemos pedir para ser mais divinos ao conversar com o nosso Pai Celestial. Ser mais divino não é ser parecido com Cristo, não, irmãos? Pois faça aí. Nas orações, peça por mais graça, para ser divino, para ser parecido com Cristo. Essa comparação é boa, é necessária. Vamos mortificar. Isso acaba conosco, irmãos, e acaba com quem está ao nosso redor. Isso destrói a nossa vida, consome podridão nos ossos. Eu sei que os irmãos não querem ter um câncer e não tratar. Eu sei disso. Então faça isso. O câncer espiritual é pior, irmãos, do que o câncer biológico, porque o câncer espiritual leva para onde? Para o inferno. Leva para o inferno. O câncer biológico leva você para a sepultura, mas Cristo venceu a morte e nós vamos vencer com Ele. Então, meus irmãos, eu quero trazer para os irmãos esse alerta, um alerta muito grande, porque, finalizando com o texto que lemos anteriormente,
O versículo 16 de Tiago 3 diz: pois onde há inveja e sentimento faccioso, ou seja, sentimento de facção, de separação, no popular de panelinha, aí há confusão e toda espécie de coisa ruim. Vamos acreditar na Escritura, sim ou não? Vamos, né? Deus é um Deus de confusão ou de ordem? De ordem. De onde vem toda boa dádiva e todo bom perfeito? Do Pai das luzes. Não toda espécie de coisas ruins. Toda espécie de coisa ruim e confusão, irmãos, é satânico. Vamos lutar contra essas coisas, com unhas e dentes. Vamos gastar nossas energias nisso. Lutar conosco mesmo. Tá certo? Que Deus nos abençoe e nos faça entender, irmãos, a sua lei, seu mandamento. Esse mandamento vai fazer a gente viver bem aqui na terra. Mesmo que estejamos andando no deserto. Essa terra, isso aqui não é nosso. É o novo céu e a nova terra. Isso aqui vai passar. Toda tristeza, toda dificuldade, isso aqui vai passar. O tempo nosso aqui é muito curto, vamos botar isso na cabeça. O importante é no céu. Daqui a pouco nós vamos ser chamados. Daqui a pouco. Os irmãos acham que vai demorar? Não. Daqui a pouco. E até lá, você vai estar fazendo o quê? Gastando suas energias com o quê? Com o que vai se acabar aqui? Que vai ser destruído? O ímpio é que pensa assim, irmãos. O ímpio é que pensa assim. Vamos pensar assim não. Vamos pensar nas coisas do alto. Não é o que a reflexão recomenda? Não é? Onde Cristo vive assentado à direita de Deus. A inveja leva a gente a buscar as coisas daqui. Se preocupar e nos corroer com as coisas daqui. E não nas de lá.